Antes de qualquer relógio existir, antes de qualquer calendário, antes mesmo de alguém perguntar que horas são, todos nós já sentimos a mesma coisa, a impressão de que o tempo acelera quando estamos felizes e desacelera quando estamos com medo. Em um instante, um abraço parece eterno. Em outro, um segundo parece interminável. A vida inteira é vivida tentando entender algo que nunca conseguimos segurar de verdade. Porque o tempo, apesar de governar tudo, nunca se deixa tocar. Mas e se existisse um lugar onde essa sensação não fosse apenas psicológica? Um ponto real do universo onde o tempo não desacelera. Não acelera, simplesmente deixa de existir. A ideia parece absurda. Afinal, o tempo é a única constante que todos compartilhamos. Ele passa para ricos e pobres, para estrelas e pessoas comuns. Nada escapa, nada interrompe, nada passa. Pelo menos era isso que acreditávamos. O problema é que, quando a ciência começou a olhar mais fundo para o próprio tecido do universo, ela encontrou algo desconcertante, um limite, um ponto onde as regras conhecidas falham. Onde equações entram em colapso. Onde o passado, o presente e o futuro deixam de fazer sentido. Esse é o conflito central desta história, a descoberta de que pode existir um ponto no espaço onde o tempo não apenas se comporta de forma estranha, mas deixa de existir completamente. Um desafio que coloca a física contra seus próprios limites, a curiosidade humana contra a própria sobrevivência, e a ciência frente a um dilema que talvez nunca devesse ser resolvido. Os físicos deram vários nomes para esse limite ao longo da história, mas um deles se destaca pela força simbólica. Eles chamam de singularidade, um nome frio, técnico, quase inocente. Mas por trás dessa palavra existe algo que se comporta como um personagem invisível, um guardião silencioso do impossível, um ponto sem retorno. Um lugar onde o universo se recusa a explicar a si mesmo. Para entender por que isso é tão perturbador, precisamos primeiro entender como o tempo funciona. Pelo menos do jeito que achamos que ele funciona. Durante séculos, acreditamos que o tempo era absoluto. Um rio que corria igual para todos. Essa era a visão de Isaac Newton. Para ele, o tempo existia por si só, independente de qualquer coisa. Uma espécie de pano de fundo eterno onde o universo acontecia. Essa ideia parecia funcionar perfeitamente. Até que, no início do século X, um funcionário de escritório em Berna começou a desconfiar de algo errado. Albert Einstein percebeu que o tempo não era tão sólido quanto parecia. Ele mostrou que o tempo pode esticar, pode encolher. Pode passar mais devagar para quem se move rápido. Pode ser afetado pela gravidade. Perto de algo muito massivo, como uma estrela gigante, o tempo literalmente corre mais devagar. Isso não é teoria. Isso é medido todos os dias por satélites de pé, sem corrigir essa diferença temporal. Seu celular erraria a sua localização em quilômetros, mas Einstein foi além. Ele mostrou que espaço e tempo são partes da mesma coisa. Um tecido único chamado espaço-tempo. E esse tecido pode se curvar, pode dobrar. Pode ser deformado pela matéria e pela energia. Até aí, tudo parecia estranho, mas ainda compreensível. O problema surge quando essa curvatura se torna extrema demais. Imagine esticar um lençol e colocar uma bola pesada no centro, o tecido afunda. Agora imagine colocar algo tão pesado, tão denso, que o tecido rasga. Não há mais superfície. Não há mais referência. Esse rasgo é o que chamamos de singularidade. E é aqui que tudo começa a dar errado. Dentro de uma singularidade, as equações de Einstein deixam de funcionar. Densidade infinita, curvatura infinita. E, mais inquietante de tudo, tempo infinito. Ou nenhum tempo. Dependendo de como você olha. O exemplo mais conhecido disso são os buracos negros. Durante muito tempo, eles foram tratados como aberrações matemáticas. Até que, em 1967,
O físico John Wheeler popularizou o termo buraco negro e mudou para sempre a forma como os encaramos. Hoje sabemos que eles existem. Já detectamos ondas gravitacionais de colisões entre eles. Já fotografamos suas sombras. Eles são reais. Mas o que acontece no centro de um buraco negro ainda é um território proibido. À medida que algo se aproxima do horizonte de eventos, o tempo começa a se comportar de forma bizarra. Para um observador distante, o objeto parece desacelerar, congelar e nunca atravessar completamente esse limite. Para quem cai, o tempo segue normalmente, até que não segue mais. Porque, segundo as equações, no centro do buraco negro, o tempo deixa de existir como dimensão. Não é que ele pare, não é que ele congele. Ele simplesmente não faz mais sentido. E foi nesse ponto que ninguém sabia o que fazer. Porque, se o tempo deixa de existir, não existe mais causa e efeito. Não existe antes e depois, não existe evolução. Tudo que sustenta a ideia de realidade desmorona. Isso não é apenas um problema teórico. Isso cria um dilema real. Se a ciência confirma a existência de regiões onde o tempo acaba, isso significa que o universo possui fronteiras lógicas. Lugares onde o conhecimento humano não pode entrar sem se autodestruir. Mas a história nos mostra que limites nunca foram suficientes para nos parar. Na década de 1970, um jovem físico chamado Schmock decidiu enfrentar esse problema de frente. Preso a uma cadeira de rodas, com o corpo se deteriorando lentamente, Hawking escolheu estudar exatamente o lugar onde tudo termina. Ele mostrou que buracos negros não são completamente negros. Eles emitem radiação, uma radiação que hoje leva seu nome. A radiação de Hawking. Isso parecia uma boa notícia. Significava que buracos negros podiam evaporar. Que o universo não tinha poços eternos, mas havia um preço. Se um buraco negro evapora, o que acontece com a informação que caiu nele? A informação é destruída. Se for, uma das leis mais fundamentais da física é violada. Ciência versus coerência. Progresso versus lógica. Mas o problema é que essa discussão esconde algo ainda mais perturbador. Porque talvez o ponto onde o tempo deixa de existir não esteja apenas dentro de buracos negros. Alguns modelos cosmológicos sugerem que o próprio início do universo, o Big Bang, foi uma singularidade. Um ponto onde o tempo começou. Antes disso, não existia antes. A pergunta o que havia antes do Big Bang pode ser tão sem sentido quanto perguntar o que existe ao norte do Polo Norte e se o tempo pode começar. Ele também pode terminar. O problema é que isso não deveria ser possível. Nos anos 2000, teorias envolvendo energia escura começaram a sugerir um cenário chamado Big Rip. Um futuro onde a expansão do universo se acelera tanto que galáxias se despedaçam, estrelas se separam, átomos se rompem. Em certo momento, nem mesmo o tempo consegue manter uma sequência lógica, tudo se dissolve. Não em fogo, não em frio, mas em perda de significado. Aqui surge o dilema moral. Se a ciência descobre que o tempo pode acabar, o que fazemos com essa informação? Divulgamos, escondemos, usamos, ignoramos. Governos já esconderam dados científicos antes. O projeto Manhattan criou a bomba atômica em segredo absoluto. O conhecimento do núcleo do átomo mudou a história e matou centenas de milhares de pessoas. E se o próximo conhecimento transformador não for sobre energia, mas sobre o fim do tempo? O mais inquietante é que já estamos tocando esse limite sem perceber. Relógios atômicos já medem diferenças temporais entre andares de um prédio. Experimentos com partículas mostram que o tempo não é contínuo, mas talvez granular. Alguns físicos sugerem que, no nível mais profundo, o tempo nem sequer existe. Ele seria apenas uma ilusão emergente. Um efeito colateral da entropia. Se isso for verdade, então o ponto onde o tempo deixa de existir não é um lugar distante no espaço. É a base de tudo. Um silêncio fundamental escondido sob a realidade.
E isso muda tudo. Porque se o tempo não é fundamental, então nossas escolhas, nossas memórias, nossa identidade, tudo isso é construído sobre algo que não é real no sentido absoluto. Somos criaturas vivendo dentro de uma convenção cósmica. No meio dessa discussão, surge uma quebra de expectativa desconfortável. Os maiores investimentos em pesquisas sobre buracos negros, tempo e singularidades não vêm apenas da curiosidade científica. Vêm de interesses militares, tecnológicos e econômicos. Sistemas de navegação, comunicação quântica, criptografia, controle de satélites. Entender o tempo é poder. Controlar o tempo, mesmo que parcialmente, é vantagem estratégica. Não se trata apenas de entender o universo. Trata-se de dominar sistemas que dependem do tempo para funcionar. E foi aí que a pergunta deixou de ser filosófica e se tornou perigosa. Porque talvez o ponto onde o tempo deixa de existir não seja algo que vamos encontrar. Talvez seja algo que estamos lentamente criando. Ao empurrar a física além de seus limites. Ao brincar com energias extremas. Ao testar teorias sem saber se o tecido da realidade suporta. No final, tudo volta à mesma questão silenciosa. Se existe um ponto no espaço onde o tempo deixa de existir, o universo está nos protegendo de algo ou nos alertando? Talvez esse limite não seja um erro. Talvez seja um mecanismo de segurança. Uma fronteira que impede que a curiosidade humana destrua a própria estrutura da realidade. Ou talvez seja apenas mais uma porta, esperando para ser aberta. A ciência ainda não sabe, e talvez nunca saiba. O que sabemos é que, enquanto existirem perguntas, o tempo continuará passando. E enquanto o tempo passar, continuaremos tentando entender o lugar onde ele termina. Se essa reflexão ficou com você, talvez valha a pena compartilhar, comentar ou simplesmente continuar pensando. Porque algumas perguntas não foram feitas para serem respondidas. Foram feitas para nos lembrar de quão frágil é tudo aquilo que chamamos de realidade.